Meus queridos irmãos, queridas irmãs do Núcleo Espírita Chico Xavier, é com muito prazer, com muito carinho, que estou novamente tentando conversar com vocês a respeito da doutrina espírita, aliás, do Evangelho segundo a visão espírita. E é muito importante que nós tenhamos em mente do êxito das nossas propostas quando efetivamente estamos convictos daquilo que estamos fazendo. Porque hoje em dia, o que nós observamos é falta de atitude nossa, minha, de vocês. Nossa, eu estou me incluindo porque me avalio nesse processo também. Porque falar sobre doutrina espírita, sobre evangelho, é muito importante. Mas se esse conhecimento que temos, que estamos amealhando, não desce ao coração e não se torna atitude, de nada adianta. Nada, meus irmãos. Nada, nada mesmo. Infelizmente. E nós vamos agora falar sobre o cisco e a trave no olho. Esse tema está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem o título Bem-aventurados os que são misericordiosos, e item 9, com esse subtítulo, o cisco e a trave no olho. Vamos primeiro trazer a proposta de Jesus, genuína, segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um cisco do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, Jesus dizendo, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Como eu disse, Mateus capítulo 3, versículos de 3 a 5. Diz agora, no item 10, Kardec, uma das imperfeições da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. É interessante, meus irmãos, como nós nos preocupamos com a vida alheia, ao invés de nos preocuparmos com o nosso progresso, com o nosso adiantamento, observando as nossas dificuldades, porque o próprio Kardec diz o seguinte: conhecereis o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele envida para dominar ou para se libertar das suas más inclinações, das suas más tendências. E essa é uma má tendência que a gente traz de sermos vigilantes da vida alheia. Ora, nós precisamos vigiar e orar a nós mesmos. A orientação de Jesus, vigiai e orai, é com relação a nós. Nós não temos que vigiar a vida do outro.
Nós temos que vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, não nos deixando dominar por pensamentos doentios, enfermiços, negativos. Nessa época de pandemia, a dificuldade é grande. Reconhecemos, sim, e é preciso de uma luta constante, diária, porque o progresso espiritual proposto pela doutrina espírita não é a santificação imediata, é a transformação paulatina. É nós buscarmos sermos hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. É um processo. Essa transformação é um processo. Ela não acontece da noite para o dia. Agora, a nossa preocupação deve estar restrita à nossa transformação. Nós não somos, como eu já disse, vigilantes da vida alheia. Os companheiros têm dificuldades? Têm. Mas e nós? Nós temos as nossas também. Eu tenho as minhas, vocês têm as de vocês. E precisamos é vigiar isso, não deixar que as nossas más inclinações, que as nossas más tendências se transformem em vícios, para que depois seja mais difícil a erradicação disso. Diz ainda Kardec: para julgar-se a si mesmo, seria preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho e, de certo modo, pudesse transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: o que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Isso. A gente deve colocar-se nessa postura que Kardec indica de observador de nós mesmos. O que faria eu se eu estivesse no lugar de determinada pessoa? É a tal da empatia. O que faria eu se estivesse no lugar daqueles que eu estou indevidamente julgando? Porque Jesus disse: com a mesma medida que medirdes, serás medido. O mesmo critério que julgares, serás julgado. Então, nós não temos poder que nos tenha sido outorgado por quem quer que seja para julgar a consciência de alguém. Nós não temos o direito de intervir na consciência de quem quer que seja. Claro que se a pessoa nos procura, ou até mesmo um amigo está passando por dificuldades, vamos dar o ombro amigo, vamos dar acolhimento primeiro. E depois do acolhimento é que nós vamos ver o de que ele precisa. Primeiro é acolher, meus amigos. Sem acolhimento, não existe nem caridade. O acolhimento é a palavra do momento. Há muito sofrimento, há muita dor, e o acolhimento é a palavra do momento. Vamos procurar acolher as pessoas, independentemente do seu sofrimento, das suas dores, independentemente da condição social, da cor da sua pele, da sua orientação sexual. Vamos acolher as pessoas. Nós precisamos entender que nós estamos numa humanidade na condição de expiações e provas e que todos nós somos necessitados. Todos nós.
E se assim o é, Deus ajuda os homens através dos homens. Então, quando nós procuramos nos aprofundar na vida de Allan Kardec, principalmente na Revista Espírita, Viagem Espírita em 1862, que é uma obra importante também, nós encontramos um Allan Kardec muito distante daquilo que se fala, um Allan Kardec humanista. E que beleza! É preciso de nós retornarmos, porque nós estamos, já de há muito, vivendo sob o império da matéria. Há pessoas que não conseguem passar o fim de semana sem visitar um shopping. Quer dizer, o poder da compra, a aquisição, às vezes não está nem precisando. Quer dizer, algo está errado conosco. Mas vamos primeiro, antes de avaliar o outro nesse sentido, vamos nos avaliar. Claro que ninguém está dizendo que as pessoas não devem ir no shopping, não é nada disso. Nós estamos colocando uma tese. Ora, esse vício de comprar, 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 adquirir, a gente está mais preocupado em ter coisas do que ser. Nós precisamos ser. Nós precisamos ser seres humanos melhores, mais adequados à necessidade do momento que a nossa humanidade passa. Seres humanos que precisamos buscar construir a paz em nós. Não adianta nós estarmos pedindo a Deus, a Jesus, aos benfeitores, paz, paz para o nosso lar, paz para a casa espírita, paz para o nosso ambiente profissional, paz para a sociedade, paz para toda a humanidade, se nós não estamos buscando antes a construção dessa paz em nós. E essa paz nós começamos a construir quando nós começamos a seguir as orientações dos espíritos superiores, de Jesus, quando nos convida a ter um olhar magnânimo, a termos um olhar mais compassivo com relação aos sofrimentos alheios. Ao invés de estarmos julgando os nossos irmãos nos seus erros, nos seus equívocos, nós precisamos trazer esse olhar para dentro de nós, como diz a lição. Às vezes, nós estamos preocupados com um cisco, uma coisa mínima no olho do outro, quando não estamos enxergando uma trave enorme que trazemos conosco. O tamanho do nosso orgulho nós já medimos? Nós já percebemos, por acaso, na nossa relação com as outras pessoas, se o nosso orgulho não está ferindo as pessoas? Se não estamos, devido ao orgulho avantajado, se não estamos com uma suscetibilidade à flor da pele, e suscetibilidade em demasia é orgulho ferido. E nós observamos, será, o tamanho do nosso egoísmo, que queremos tudo para nós e para a nossa família, e a família humana. Olha, nós
não seremos felizes, não conquistaremos a paz, se essa paz também não estiver ao nosso redor. Que nós podemos até estar tranquilos conosco mesmo, o nosso modo de viver, porém, se ao nosso redor o sofrimento espalha, como está acontecendo nessa pandemia, com isolamento social e coisas mais, quem é que pode ter uma paz grande? Ninguém. A sociedade, a nossa humanidade melhora à medida que eu me melhoro e que você se melhora. Agora, nesse processo de automelhoria, nós temos que inserir também a ajuda à coletividade a que estamos inseridos. A nossa casa espírita precisa da nossa presença, precisa do nosso auxílio, precisa da nossa postura cristã espírita, colaborando para que o ambiente da nossa casa espírita seja um ambiente fraterno, solidário, de mãos dadas e corações unidos no mesmo projeto de progresso, de transformação, porque ninguém cresce sozinho. Nós, na casa espírita, precisamos entender que estamos ali não é por acaso. Todos ali compomos um processo. Cada peça, cada um de nós é uma peça dessa engrenagem na casa espírita. E vamos azeitar essa engrenagem com solidariedade, com fraternidade, com compreensão, com ajuda ao outro, sem julgá-lo. O julgamento é que é terrível. Claro que se o irmão chega sofrido, vamos dar o ombro, como eu já disse, acolhê-lo, e vamos até colocar nossa posição sem impor a ele a nossa crença, sem impor a ele o nosso modo de vida, porque o modo de vida que nós que nos felicita o caminho é bom para nós, mas pode não ser adequado ao outro. Então, quando nós tentamos ajudar o outro, é preciso que partamos dele mesmo, das necessidades dele, das dificuldades dele, mas também das tendências boas que ele traz, porque nós temos o nosso lado sombra, mas nós temos o nosso lado luz também. Temos, já saímos da condição primitiva, estamos na condição de expiação, expiações e provas, já em trânsito para uma futura condição de regeneração. Então, nós temos as nossas dificuldades? Temos, mas nós também já temos conquistas. Então, nós temos que procurar nos irmãos necessitados aquele lado bom, incentivá-los nisso. Não é só estar vendo os defeitos das pessoas. Isso é para nós. Nós precisamos procurar identificar as nossas más inclinações e trabalhar constantemente para nos libertar delas. Mas também não podemos esquecer que somos filhos e herdeiros de Deus. Trazemos conosco essa herança divina, essa filiação divina. Não nos esquecemos disso nunca. Que à medida que nós temos consciência dessa filiação, dessa herança divina que trazemos conosco, que, no meu entender, o objetivo último da reencarnação é o despertamento dessa herança divina. Deus em nós. Meus irmãos, essa doutrina, ela é maravilhosa. Ela nos acolhe, ela nos esclarece, nos orienta, por isso nos consola.
O consolo da doutrina está no esclarecimento, porque uma pessoa esclarecida, ela tem condições de crescer, de avançar, de progredir, de se orientar na vida. Agora, aquele sem esclarecimento tem mais dificuldades. Bom, continua Kardec. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso que o homem pudesse, isso, aliás, nós já lemos. Vamos continuar. Diz ele: incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a disfarçar para si os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Realmente, né? É o orgulho. O orgulho faz com que nós mistifiquemos, nós disfarcemos os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Quem é que gosta de se mostrar em dificuldade, né? Ok? Mas é preciso que nós tenhamos um olhar também magnânimo para as nossas dificuldades, olhando para elas, reconhecendo-as, não podemos ignorá-las, reconhecendo as nossas dificuldades e, em partindo desse reconhecimento, começar um trabalho de transformação, de automelhoria. Que eu sei, se eu percebo que eu, por exemplo, pelo orgulho, eu firo as pessoas, olha, vamos começar a melhorar, vamos começar a cumprimentar as pessoas, vamos começar entrando no elevador, tem o assessorista, vamos lá. Aquela profissão é terrível, sobe e desce ali constante de pessoas, e o trato com o público hoje em dia é dificílimo, meus irmãos. Vamos ter paciência. Então, entrou no elevador, bom dia, boa tarde. Quando nós vamos ao médico, está ali no consultório, tem pessoas ali, vamos começar a dar uma surra no nosso orgulho, chegando ali, boa tarde para todos. Será que a gente tem coragem? O orgulho, a vaidade não fica nos prendendo. Olha, meus irmãos, é hora de mudarmos isso. Vamos ser fraternos. Eu acho tão bonito quando eu estou no consultório médico, que chega uma pessoa para ser atendida como eu, você, ela chega e, bom dia a todos, boa tarde a todos. É tão bonito isso. Então vamos começar a dar uma surra no nosso orgulho. Ele está nos infelicitando. Ele está fazendo com que nós nos tornemos infelizes e tornemos infelizes aqueles que vivem conosco, estão ao nosso redor. Vamos baixar a bola? Não é preciso? Eu acho que sim, né? Vamos baixar um pouco a bola, porque está demais. O egoísmo. Tem gente que fura a fila. Furar fila não é coisa de espírita. Não pode ser, não deve ser. Aquele que segue as orientações de Jesus dá até o seu lugar. Quando necessário e possível, sim. Por que não? Continua Kardec, né? Essa imperfeição é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Quer dizer, ele fala no orgulho. É o orgulho antes, né, que leva o homem a disfarçar para si seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa imperfeição de esconder os defeitos e tudo é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Puxa, como é bom conviver com pessoas boas, indulgentes, pessoas simples, que não exijam de nós
uma postura que nós não estamos em condições ainda de oferecer. Como é bom, né? Se nós achamos bom isso, vamos ofertar isso nas nossas relações com as pessoas. Vamos nos ofertar em termos de simplicidade, em termos de aceitação das pessoas como elas são, e não como nós queríamos que elas fossem. E quando nós observarmos um cisco no olho do nosso irmão, vamos, antes de apontar, vamos pensar na trave que nós trazemos. Tamanho do nosso orgulho. Já demos a surra no nosso orgulho? Não. Então, é hora de repensar, né? Continua ele, Kardec. Caridade orgulhosa é um contrassenso. Isso que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Quer dizer, caridade e orgulho não pode estar de mãos dadas. O orgulhoso, se ele tem algum ato de beneficência, ele tem normalmente visando a exaltação de si mesmo. E aí não existe caridade. Ele pode até ajudar o outro no momento de fome, de dificuldade, mas não é o ato de caridade que transforma. Pedro, na primeira epístola, segundo a tradução de Huberto Roden do Novo Testamento, Pedro disse: a caridade cobre a multidão dos pecados. Muitas traduções falam que o amor, mas eu acho que a tradução do Huberto Roden é mais coerente. A caridade, o ato de fazer o bem, cobre a multidão dos pecados. Isso aí se assemelha à proposta, à grande bandeira do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade para a doutrina espírita? Segundo a visão de Jesus, dizem os espíritos, caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É a sigla BIP, BIP, benevolência, indulgência e perdão. É uma filosofia de vida, é uma vivência diária desse princípio. Por isso que a caridade, segundo a doutrina, é uma filosofia de vida, não tem lugar apropriado, nem hora, nem momento apropriado. É todo momento, toda hora. Vivenciar esse grande princípio de caridade, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perdoar é difícil? Às vezes, ó, é difícil. Mas quem perdoa é que sai vitorioso, porque ele se liberta de uma energia terrível do ressentimento, da mágoa, do desejo de vingança. Isso guardado em nós é lixo que apodrece e traz enfermidades para a nossa alma, para o nosso corpo. Então, meus irmãos, vamos nos sacudir, vamos perdoar, vamos nos libertar de ressentimentos, de mágoas, de rancores, de desejo de vingança. Aí estaremos praticando essa caridade proposta. Sermos benevolentes para com os outros, porque precisamos que os outros sejam benevolentes com as nossas imperfeições. Quantas vezes nós temos uma atitude equivocada e gostaríamos de ter um colo, de ter um ombro, porque sentimos que erramos. Nós vamos errar algumas vezes ainda, e muitas. Vamos nos equivocar, sim, faz parte. Nós aprendemos por ensaio e erro. Vamos errar ainda.
Vamos levar alguns tombos, acidentes de percurso. Não podemos é ficar no chão. Levou um tombo, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua, diz a doutrina. Continua, segue, prossegue, adianta. Não vamos parar, não. Imobilizar-se, mesmo os idosos como eu. Não vamos parar, não. Por quê? O idoso não pode ser um inativo em todos os sentidos. A idade, necessariamente, não nos impossibilita de realizar a caridade nesse sentido. A idade mais avançada não nos impossibilita de termos uma proposta de vida fraterna, solidária, com aqueles que convivem conosco. A idade deve mostrar maturidade para os mais novos, sentir em nós até exemplos, nossos filhos, nossos netos, né? E Kardec ainda diz que caridade e orgulho não dão as mãos, né? E ele diz, com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, ter ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria. Eclipsar, nublar, em vez do mal que o exaltaria. Quer dizer, o orgulhoso, ele será que ele tem humildade suficiente para exaltar, às vezes, uma qualidade na outra pessoa? Dificilmente. Ele quer ser exaltado. E quando ele não o é, aí, às vezes, ele se revolta. É onde fica uma suscetibilidade a toda prova. É como eu costumo dizer, ele tem um calo, ele não quer tratar o calo. Mas também as pessoas não podem chegar perto do calo. Se ele tratasse o calo, resolveria. Quer dizer, se nós nos modificássemos, nós amenizaríamos a situação. Mas não, nós queremos que os outros nos tratem bem, mas nós não fazemos nenhum, às vezes, não fazemos nenhum movimento no sentido de tratar bem os outros, de sermos benevolentes, indulgentes com o outro. E, meus irmãos, quantas coisas importantes. E Kardec vem dizendo ainda, é, se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como causa geradora de quase todas as ações humanas. Foi por isso que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. O orgulho é, sim, os dois grandes obstáculos ao progresso, orgulho e egoísmo. Mas o orgulho é aquele obstáculo que nos dificulta uma visão mais clara de nós mesmos. E, às vezes, nós temos um conceito de nós muito superior àquilo que nós mostramos na nossa relação com as pessoas. Vamos melhorar isso? Vamos melhorar esse retrato que nós temos de nós mesmos? Melhorando no sentido de sermos transparentes na relação conosco mesmo. Vamos ser transparentes conosco. Vamos nos conhecer nas nossas dificuldades, mas vamos nos conhecer também nas virtudes que já conquistamos,
naquilo que somos capazes de realizar em atitudes boas, em boas realizações. E vamos também olhar esse lado sombra que ainda trazemos devido às nossas imperfeições. E vamos trabalhar esse lado sombra. Quando nós cometemos um erro, uma dificuldade, quando nós não nos saímos muito bem numa experiência, não vamos também ficar nos autocondenando. A culpa e a autocondenação é orgulho ferido. Olha, se eu sei que eu estou no estágio ainda que necessito de determinadas experiências para crescer, que eu estou num estágio ainda de imperfeição, eu sei que muitas coisas eu não vou agradar as pessoas. E uma coisa é certa, quem quer agradar a todo mundo acaba desagradando a todo mundo e, principalmente, desagradando a si mesmo e a Deus. Meus amigos, meus irmãos, desse querido núcleo espírita Chico Xavier, vamos continuar de braços dados, corações unidos, mas com vistas a não ficarmos concentrados na dificuldade dos outros. Como eu disse no início, não somos vigilantes da vida alheia, nós somos vigilantes de nós mesmos. Vigiai e orai. Vigiai para que não devemos nos vigiar para que não caiamos em tentação, que tentados todos nós seremos, dadas as nossas dificuldades. Agora, Emmanuel diz uma coisa importante: os abutres ainda voarão sobre nossas cabeças. Nós não podemos permitir é que eles façam ninho. Então, os maus pensamentos ainda vão surgir, mas calma, tudo passa. Nós não podemos deixar que esses pensamentos se estabeleçam. Se surge um pensamento ruim, um pensamento difícil, ainda mais nesse isolamento social, vamos mudar o nosso foco, vamos pegar uma página, vamos ler uma página de um livro, vamos ouvir uma música boa, tem músicas populares, não precisa ser música religiosa, não. Tem a música popular brasileira é riquíssima. Tem músicas que nos trazem alento, que nos ajudam a amar, a compreender, a servir. Tem músicas que nos acalentam a alma e nós precisamos disso. A arte é muito importante para a construção do bem. A arte nos sensibiliza para o bem. Meus irmãos, nos despedimos de vocês, desejando muita paz para seus corações e que Jesus continue abençoando as atividades do Núcleo Espírita Chico Xavier, seus dirigentes, seus trabalhadores encarnados e os bons espíritos que assistem essa casa. Que Jesus continue agasalhando frequentadores e assistidos pelas atividades do Núcleo Espírita Chico Xavier, agasalhando a todos no seu amor. Muita paz, muita esperança e muita prática no bem, meus irmãos. Fiquem em paz.